Olá, Daniel. Olá, amigos do NT Sul. Vamos falar, sim, sobre esse assunto super importante, porque durante todo o ano é uma campanha sempre em aberto quanto à questão de doação de órgãos. São alertas que sempre se faz, são situações que sempre se colocam, porque a cada dia a fila aumenta e a cada dia sempre há a necessidade de que pessoas tenham consciência de que doar órgãos é um ato de amor, de generosidade, se autodeclarar doador é fundamental e importante e também, nesse conteúdo especificamente, a partir de agora, a gente quer destacar para você que nos acompanha alguns dados, alguns números com relação à situação de doação de órgãos no Rio Grande do Sul. No ano de 2024, a notícia é que aumentou o número de transplantes no estado em 5,6%. Isso é apenas um dado. A gente vai contextualizar um pouco mais sobre esta situação, sobre toda essa questão de doação de órgãos aqui no estado principalmente, com o nosso convidado. Vai conversar com a gente a partir de agora o James Cassiano, que é coordenador adjunto da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. James, muito bem-vindo ao NT Sul, à TV Cachoeira. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você pela oportunidade e é sempre bom falar sobre esses números, é sempre bom falar de doação de órgãos até para que as pessoas possam entender essa temática que realmente salva vidas, né? É uma atitude que depende de outra pessoa para que outra possa continuar viva. Eu começo te perguntando, James, sobre a fila no estado do Rio Grande do Sul. É muito grande? Qual é o percentual, qual é o número de fila de pessoas à espera de um órgão e qual o órgão mais requisitado? Nós temos uma lista de quase 2.000 pessoas em lista, né? A gente tem, especificamente, posso exemplificar para você, que hoje temos 14 pessoas em lista de espera para um coração, 76 pessoas aguardando pulmão, 151 pessoas aguardando fígado, rim, 1.157 pessoas e córnea, que é uma das nossas maiores listas também de espera, que é 1.075 pessoas. Então, o maior número de pessoas hoje em lista no Rio Grande do Sul é sobre rim. Posso dizer que isso é a nível nacional também, né? Tu citou alguns números aí, eu cito outros números aqui. Durante o ano de 2024, 1.634 transplantes foram realizados aqui no Rio Grande do Sul, número muito significativo. Alguns números: 26 transplantes de coração, 35 de pulmão, 134 de fígado, 557 transplantes de rim, 882 de córnea, também realizados 1.504 transplantes de tecidos e também 142 transplantes de fígado, que o fígado, na verdade, foi a única exceção, né, o único órgão que foi transplantado em número menor do que 2023. Nos demais, todos houve um avanço, um aumento no número de transplantes, e isso totalizando 5,6% a mais de procedimentos efetivados. São números bastante significativos, né, James? Esses números, eles são realmente surpreendentes, né? De ver, principalmente, que o povo gaúcho tem se tornado mais solícito nessa situação, tem aceitado mais, a gente tem tido menos negativa familiar, né? Que ainda é um número muito elevado no estado e no país de negativa familiar, por falta de conhecimento, por falta de informação, principalmente de como se procede em doar órgãos, ser doador de órgãos, mas esse número é muito importante trazer para nós, só colocando em números mesmos, né? Hoje no estado, no ano de 2024, nós tivemos 752 transplantes de órgãos sólidos, que são eles coração, pulmão, fígado, rim, e 1.504 transplantes de tecidos, que entra ele ossos, pele e o transplante de medula óssea. Então, todos esse número foram esse quantitativo total de pessoas que foram beneficiadas através da doação de órgãos e tecidos aqui no Rio Grande do Sul. Um número muito expressivo. E eu acho que uma outra coisa a se destacar também, né, James, é que 2024, a gente tem que relembrar, foi um ano muito atípico para o Rio Grande do Sul, teve a grande enchente do mês de maio e isso influenciou radicalmente, drasticamente em todos os serviços de saúde, teve hospitais inundados, alagados, todos os serviços, o estado todo ficou
né, meio que fora do ar com relação a muitos serviços e mesmo assim o Estado se manteve na dianteira com relação à questão de captação de órgãos, com relação à efetivação desses procedimentos, né? É algo a se comemorar, né? Muita resiliência envolvida em tudo isso, né? O período da calamidade que nós tivemos aqui foi um período muito atípico, né? Mesmo não se compara ao período de pandemia Covid, mas a gente teve um número também muito complexo aqui nesse período, mas mesmo nesse período de tanto desgaste emocional, desgaste físico, e principalmente por não ter acessibilidade às estradas, a linha aérea também, que estava congestionada com os resgates que estavam sendo realizados, infelizmente tivemos que parar um pouco de aceitar a órgãos de outros estados, principalmente, né? Porque não tinha a malha aérea e nem terrestre para que pudesse transportar esses órgãos também. E o que foi pensado nisso? A gente tinha, em média, 40 córneas em estoque, guardada, porque tinham sido captadas, porque a córnea ela tem um tempo maior de duração, de processamento, que pode ser transportada até 15 dias, né? Então a gente tinha esse material guardado. E o medo de perder esse material, de dar a oportunidade de outras pessoas poderem voltar a enxergar de uma forma melhor, o que foi pensado? Pensamos na questão da regionalização. Então, digamos que o que foi captado em Cachoeira estava sendo transportado em Cachoeira. O que foi captado em Caxias estava sendo transportado em Caxias. Então, ficavam dentro dessa logística dentro da própria regionalização mesmo. Ficava mais fácil de atender as demandas e as necessidades da população nesse período. Tem outro aspecto que eu queria te perguntar. Os dados aí da Central de Transplantes apontam que de todas as notificações, apenas 24% se tornam doações efetivas. Isso no Rio Grande do Sul. É um número até um pouco maior do que no Brasil, que 19% é a média, né? De notificações, mas nem todas se tornam doações. Sim. Qual é o maior empecilho para tudo isso? É realmente a família que não permite ou tem alguns outros aspectos aí a se considerar? Dizer para você em números, né? Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano 2024, nós tivemos 780 potenciais doadores. O que seria isso? São as pessoas que provavelmente entraram em morte encefálica e estão em processo de investigação. Tá? Destes 780, 673 deles tornaram-se doador elegível. Sim, ele entrou em morte encefálica. Agora a gente pode fazer o processo. Da efetivação destes, 239 foram doador efetivo. Também perguntar, seria antes de a gente começar, o que era a questão do doador efetivo? É quando o processo, o doador, realmente há a captação desse doador, mesmo que seja implantado ou não implantado. Desde que foram doadores efetivos, doador com os órgãos transplantados, está no nosso site também ali, bem claro para que possa se entender, 194 pessoas se tornaram transplantados, né? Foram os órgãos transplantados. E algo que nos interessou muito, mostra muito a diferença, um número muito importante, foi o número de entrevistas familiares. Nós, da Central Estadual de Transplantes, temos como uma das nossas obrigatoriedades de funcionamento é formar esses profissionais e capacitar os profissionais que trabalham diariamente com essa questão de captação e com as entrevistas familiares, né? Então, nós temos dois tipos de cursos aqui que nós fornecemos, que é o curso de identificação de morte encefálica, o curso de comunicação de má notícias e entrevista familiar, dentre outros cursos que a gente vai vendo a necessidade das nossas regiões e nós vamos trabalhando com essas regiões nessa questão da formação, fomentando a formação e a capacitação desses profissionais. Eu particularmente atribuo muito esse aumento do Rio Grande do Sul pela capacitação dos profissionais habilitados no Estado. Acho que tivemos um número muito grande de novos profissionais capacitados e habilitados para o serviço, que deu então esse número grande de entrevistas e o aumento dos nossos números aqui no Estado. Mas são tudo situações a se considerar, né? Tem essa questão realmente dos profissionais habilitados
que ganham ferramentas adicionais para saberem tratar com a família, como abordar a família, como, né, tentar sensibilizar a família para a doação do órgão daquele ente querido. E tem também uma outra questão que eu acho que é indispensável a gente abordar, a questão de que se cada um de nós, ou a pessoa que quer ser doadora, manifestar em vida, de repente até oficializar essa condição, não vai ser um trabalho, já vai ser automático, no momento que a pessoa, que houver algum problema, que a pessoa tiver que ser doadora, automaticamente isso acontece porque ela já oficializou aquilo ali, já demonstrou essa condição em vida, né? Nós tivemos, de todos esses números que nós falamos, nós tivemos 234 negativas familiares em 2024. É um número alto? Sim, é um número bem alto, mas ele é bem menor do que é no país, digamos assim. E sim, quando você tem o desejo de ser doador de órgãos, você expressa isso para o seu familiar, no momento que você chegar, que partir, a família ou conversar com os profissionais conversarem com essa família e oportunizarem esse momento de poder ser doador de órgãos ou não, eles já vão estar sabendo, sabe? E mesmo com tudo isso, quando se tem uma negativa, os profissionais, eles tentam abordar, fazer uma outra abordagem com essa família. Tá, mas como que era a pessoa que faleceu? Ele era doador de sangue, ele doava o seu tempo para a sociedade, para a comunidade. Então, vai buscando mecanismo para fazer a pessoa ter... porque naquele momento de perda, ninguém está preparado para isso, né? Então, esses profissionais, eles são habilitados para que eles possam desenvolver essa conversa com humanização, com acolhimento melhor. Eu falo muito sobre a questão do acolhimento nos hospitais. São cruciais para a efetivação da doação de órgãos, né, aqui no estado. Se você é bem acolhido, do momento que tu dá entrada no hospital, os médicos te dão um retorno quando necessário, tem um atendimento humanizado com o paciente e com a família, que também está fazendo esse acompanhamento, isso modifica muito os nossos números. Ok, James, eu quero muito agradecer a tua participação, esse bate-papo, esses esclarecimentos todos. Eu tenho certeza que para muitos telespectadores muita coisa foi novidade, né? E tenho certeza que muitos deles até se sensibilizaram. Qual é o procedimento da pessoa, só para a gente finalizar, James, rapidinho, o procedimento da pessoa que nesse momento decidiu, eu quero ser doador de sangue, como é que eu faço para oficializar isso? A gente já inclusive exibiu conteúdos aqui no NT Sul sobre isso, mas neste momento agora eu gostaria que tu relembrasse rapidamente para as pessoas o que eu devo fazer. Primeiramente, claro, comunicar a família. Depois disso faz o quê? Primeiramente, é conversar com essa família, porque a nossa legislação no país diz que eles vão dar a palavra final. Esse é o ponto mais importante, conversar com sua família. Embora hoje existem outros meios de você fazer uma certidão no cartório, dizendo que tu é doador de órgãos, tem a nova certidão, o registro civil, a RG, que você pode declarar que é doador de órgãos ou não, mas tudo isso é uma forma de você só comentar o seu desejo, mas a palavra final continua sendo da família. No momento que partir, a família vai dizer sim ou não para a doação de órgãos. Então, o importante é conversar com sua família. Legal, então. Eu acho que a gente já deu o recado, o pessoal de casa percebeu a mensagem, é isso aí. Vamos falar mais sobre isso. Doação de órgãos é fundamental, é importante, é um assunto que sempre, né, está em discussão, é necessário se falar sobre isso e mais do que nunca falar com os entes queridos da gente, com a família. Essa é a mensagem final. James, agradecemos muito a tua participação, os esclarecimentos, tá bom? E até a próxima oportunidade. Eu agradeço, estamos sempre à disposição para falar sobre essa temática que é muito importante. Muito obrigado. Ok, então. Daniel Nunes, mais uma vez abordando aqui a importante temática sobre doação de órgãos, receptores de órgãos, a situação no estado do Rio Grande do Sul. O número aumentou em 2024 em torno de 5,6% de transplantados, mas dá para ser muito mais, isso depende realmente de atitudes individuais, como, por exemplo, conversar com a família, isso que eu posso fazer, eu já fiz inclusive, isso que você, Daniel, pode fazer, que os nossos telespectadores também, né, como medida de antecipação de qualquer situação e de facilitação também para situações futuras. Eu volto contigo aí no estúdio.